Historiadores protestantes reconhecem: sola Escritura não era defendido nos primeiros séculos da cristandade. Então, meus caríssimos, neste vídeo veremos algumas citações de historiadores protestantes como Philip Schaff, Jaroslav Pelikan, entre outros, que mostram que o sola Escritura não foi defendido nos primeiros séculos da tradição cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caríssimos, este vídeo faz parte da série comentando o livro Não Somente pelas Escrituras. Vou localizá-los aqui, mas fiquem tranquilos, assistam esse vídeo até o fim. Este vídeo é autossuficiente. Eu farei de um modo que ele fique claro por si mesmo. Mas claro, tem o curso completo, vocês podem ver o link aí nos comentários para maior aprofundamento. Robert Sungenis, ex-mestre em teologia calvinista, teologia reformada, mais precisamente falando, que é algo um pouco mais geral, mas é próximo ali do calvinismo. Escreveu esse livro Não Somente pelas Escrituras e conta com a participação de vários escritores, entre eles Joseph Gallegos. Estamos estudando aqui o capítulo Os Pais da Igreja, ou seja, se o sola Escritura tinha ou não tinha fundamento entre os santos padres, ou seja, os santos dos primeiros séculos, né, os teólogos, as pessoas que ensinavam a cristandade. Já fizemos algumas aulas sobre este capítulo, eu retomarei algumas coisas aqui para que vocês entendam. Passamos por alguns autores aqui, né? O Santo Inácio de Antioquia, como vocês devem saber, em suas cartas ele defendeu a sucessão apostólica, o bispado, aí, né, a Eucaristia, e falou que Roma preside na caridade, ou seja, o critério de fé era a tradição e a comunhão com os bispos. Depois, ainda nos padres apostólicos ali, né, a primeira geração depois dos apóstolos, São Clemente de Roma dava conselhos a uma outra diocese, né? Somente o Papa tinha esse poder e pregou também a tradição. Depois Tertuliano, Santo Irineu de Leão, né? Santo Irineu de Leão fala da importância de se verificar igrejas apostólicas, né? E tem até uma frase que citamos dele aqui, em que ele afirma que seria tedioso enumerar todas as sucessões. Então ele simplesmente diz que é mais fácil, por via das dúvidas, seguir a sé de Pedro e Paulo, ou seja, a sé romana. Tertuliano também, nas prescrições contra os hereges, falou de procurar a fé eclesiástica. Então tem várias citações aí nesse sentido. Também passamos por Santo Atanásio, defendeu a tradição contra os arianos. E em Santo Agostinho vemos um debate muito interessante quanto a esse tema, um debate com o ariano Maximino. Maximino afirmou, como vocês sabem, né, os arianos eram contrários à Trindade, né? E então Maximino apelou ao famoso versículo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, muito utilizado pelos protestantes para tentarem fundamentar a sola Escritura, onde diz que a Escritura de Deus é inspirada, útil, etc. Então ele usou esse versículo aí para não
obedecer à tradição. Então foi um precursor aí do Sola Escritura nos primeiros séculos. E Santo Agostinho defendeu, portanto, a tradição, né? Então foi isso que vimos até agora nesse capítulo. No final desse capítulo vamos fazer menção a esses historiadores protestantes, mas antes disso seguir com o capítulo, né? Estou resumindo os capítulos desse livro para vocês, para que tenham uma noção. Então vamos citar um pouco de outros santos padres aí, né? Passar por outros tópicos antes de chegar a esse. Mas fica aí até o final que vamos tratar sim das citações dos historiadores protestantes. Aí tem o trecho lá, o subcapítulo, né? Regra de fé, escritura e tradição. Então vai falar que a regra de fé durante o período pós-niceno é essencialmente a mesma do período pré-niceno. Ele vai passando aí os anos aí, né, analisando essa regra de fé em perspectiva histórica. Consistia em escritura, tradição e igreja. Os padres não colocaram as escrituras contra a tradição, nem perguntaram qual possuía a maior autoridade. Em vez disso, os padres uniram ambas consistentemente, mostrando como a herança apostólica é comunicada à Igreja. Atanásio, nesta passagem magistral, resume a regra de fé da Igreja Católica segundo uma série de passagens bíblicas que afirmam a divindade do Espírito Santo. Então, essa obra aí sobre o Espírito Santo aí de Santo Atanásio, muito interessante, que vai tratar da regra de fé. Então, lê aqui a passagem para vocês. Mas, além dessas palavras, em colchetes, ou seja, a escritura, está referindo à escritura aqui, voltemos o olhar para a própria tradição, para o ensino e para a fé da Igreja Católica, dada desde o início pelo Senhor, pregada pelos apóstolos e guardada pelos padres. Sobre isso se funda a Igreja. A quem se afastasse dela não seria cristão e não deveria mais ser assim chamado. Então vejam só, quem não segue a tradição aí não pode ser chamado de cristão. E a igreja se funda também pela tradição, né? Pregada pelos apóstolos e guardada pelos padres. Já citamos anteriormente, e vamos voltar a falar um pouco disso, há uma autoconsciência dos padres, né? Que são os grandes autores aí dos primeiros séculos, né? Os sacerdotes, os bispos que pregaram em nome da igreja, né? Então a comunidade... A convergência da pregação desses padres aí é a regra de fé. Aqui o São Basílio. Dos dogmas e querigmas preservados na igreja, alguns nós recebemos por ensino escrito e outros nos foram transmitidos nos mistérios pela tradição apostólica. Ambas as formas são igualmente válidas no que tange à piedade. Ninguém que tenha, por pouco que seja, experiência das instituições eclesiásticas há de contradizê-las. Na verdade, se tentássemos rejeitar os costumes não escritos, involuntariamente prejudicaríamos o Evangelho em seus pontos vitais. Ou melhor, reduziríamos o querigma a palavras ocas. Então vejam como é forte esse final. Sem a tradição, reduziríamos o evangelho, o querigma aqui, né, a revelação, a palavras ocas. Porque precisa da tradição ali para interpretar corretamente a Sagrada Escritura, né? São João Crisóstomo. Portanto, irmãos, estai firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Está citando aqui o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 de São Paulo. Um dos versículos que mais nós católicos utilizamos para
mostrar a importância das tradições. Guardai as tradições. Então temos que guardar o que os apóstolos pregaram. Continuando São João Crisóstomo aí. Daí se evidencia que nem tudo foi transmitido por carta, porém muito de forma oral. E também essas tradições são fidedignas. Por este motivo, consideramos que a tradição da igreja é digna de fé. É tradição, basta. Ou seja, o que a igreja prega basta aí, né, e é digna de fé, né? É muito importante obedecê-la. Tradição, outro subcapítulo aqui, né? Agora estamos numa sessão mostrando algumas propriedades aí de como essa tradição, né? Até o início desse capítulo, né? O que discutimos até agora estava indo direto ao ponto aí quanto a confrontar a escritura e tradição. E a partir de agora, nesse capítulo dos pais da igreja, o autor começa a mostrar algumas características dessa tradição aí, como ela era entendida. E está destacando mais aqui a questão dos santos padres, né, das autoridades aí dos padres que ensinaram anteriormente. Essa citação aqui, Santo Atanásio, defesa da definição nicena, pois o que nossos pais entregaram, isto é, a verdadeira doutrina, e este é o verdadeiro símbolo dos doutos, confessaram a mesma coisa entre si, e não se divergiram, acho que era divergiram, que era o certo, nem de si mesmos, nem de seus pais. Assim, os gregos, por não testemunharem as mesmas doutrinas, mas disputarem uns contra os outros, não têm verdade de ensino. Mas os santos e verdadeiros arautos da verdade concordam entre si e não diferem, pregando a mesma palavra harmoniosamente. Ou seja, fala da harmonia aí, da tradição, da pregação dos santos padres. Agora um trecho de Santo Agostinho. Sacerdotes santos e abençoados, amplamente reconhecidos por sua diligência na eloquência divina, Irineu, Cipriano, Retício, Olímpio, Hilário, Ambrósio, Gregório, Inocêncio, João, Basílio, e quer você aprecie ou não, eu adicionarei o presbítero Jerônimo e omitirei os que ainda estão vivos. Pronunciaram contra você a opinião deles sobre o pecado original e a sucessão da culpa em todos os homens. O que eles encontraram na igreja, eles guardaram. O que aprenderam, ensinaram. O que receberam dos pais, transmitiram aos filhos. Nunca nos envolvemos com você diante destes juízes, mas nosso caso foi julgado perante eles. Nem nós, nem você éramos conhecidos por eles. Nós apenas recitamos seus julgamentos proferidos em nosso favor contra você. Agostinho contra Juliano. São Basílio Magno falando da fé dos padres da igreja na divindade do Espírito Santo. A meta comum de todos os adversários, inimigos da sã doutrina, é abalar os fundamentos da fé em Cristo, arrasando, fazendo desaparecer a tradição apostólica. Então vejam só, os inimigos da fé de Cristo tentam fazer desaparecer a tradição apostólica. Por isso, aparentando ser detentores de bons sentimentos, exigem provas escritas e rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres. Então vejam só, né? Porque muitos protestantes tentam reduzir
a tradição apostólica, ao que foi escrito, né, na Sagrada Escritura, mas aqui está abordando diretamente o ponto do escrito contra o oral, né? E falando aí, tentando abalar o fundamento da fé em Cristo. Então é de fé mesmo, é um critério de fé. Jerônimo, em uma carta a um amigo, testemunha a necessidade de se agarrar à fé dos padres da igreja e comenta sobre a fé primitiva da igreja romana. Agradeço o vosso lembrete sobre os cânones da igreja. Verdadeiramente, o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Aqui não está, mas é uma frase do Apocalipse, salvo engano. Ainda assim, eu lhe asseguro ser meu objetivo principal manter os direitos de Cristo, obedecer às normas estabelecidas pelos pais e sempre lembrar a fé de Roma, aquela fé louvada pelos lábios de um apóstolo e da qual a igreja alexandrina se gaba de ser participante. Então vejam só que já havia um conhecimento maduro aí sobre a cátedra de Pedro, a Sé romana. Isso era comum entre os santos padres. Qual trecho mais separei aqui? Bom, alguns outros subcapítulos, não vou aprofundar muito, vai falar catequese e pregação, vai trazer então elementos aí da catequese, né? Porque se ensinava na catequese o essencial à fé, e então era uma fonte de autoridade. A catequese e a pregação eclesiástica da fé são documentos adicionais da tradição. Atanásio cita como autoridades guia em suas controvérsias com os arianos. Então, para dizer o seguinte, né, que menciona a catequese como autoridade em disputas contra os hereges. Tradição, o sentido da fé, outro subcapítulo aqui. Os 3 discursos contra os arianos de Atanásio, ele se refere ao sentido eclesiástico, como uma das chaves interpretativas das Escrituras. Então, já vimos isso em outras citações aí, né? O Tertuliano, por exemplo. Vocês podem ver no link da descrição aí, né? No curso completo aqui. Ao longo de todas essas citações aí se costumou enfatizar bastante o sentido eclesiástico. E aqui vai falar também dessa propriedade aí da regra de fé, da tradição, que a fé deve ser eclesiástica. E vai pegar citações de autores mais adiante aí, né? Já falou um pouco disso lá com Tertuliano. Tradição, lex orandi, lex credendi. Nesta época, os padres frequentemente apelaram para tradições sem nenhum suporte bíblico explícito. A maioria dessas tradições não escritas consistia em práticas eclesiásticas como a bênção da água batismal e do óleo para a unção, a renúncia de Satanás e seus anjos durante o rito batismal, etc. Então é o seguinte, esse subcapítulo aqui vai falar da importância da liturgia e dos ritos da igreja. Isso é uma coisa que muitas vezes é negligenciada pelos protestantes. Eles vão estudar os santos padres e eles geralmente, além de outros vícios, né, focam só em trechos comentando a Sagrada Escritura, né? Contudo, os santos padres argumentavam muito com base nos ritos da igreja, né? O ritual do batismo, da crisma, da festa de Pentecostes, por exemplo, enfim, né? Esse tipo de coisa aí, e usavam como autoridade de fé, né? Até o famoso anágio, lex credendi, lex orandi. Então a liturgia é uma regra de fé importante. A igreja é guardiã e intérprete das Escrituras. Segundo os padres, Cristo confia todo o depósito da fé à igreja e o papel de interpretá-la de maneira ortodoxa e autorizada.
Portanto, para compreender as Escrituras totalmente, sem erros, deve-se lê-las de acordo com a pregação e ensino da Igreja. Então vamos ver algumas citações que Cirilo de Jerusalém, do século IV. Mas, aprendendo a fé e professando-a, adquira e guarde somente aquilo que agora te é entregue pela Igreja e que foi construído fortemente a partir de todas as Escrituras, o que foi entregue pela Igreja. Não somente a Escritura, mas também o que a Igreja entrega. Gregório de Nissa constata a autoridade da Igreja com entendimento e julgamento privado, vendo como a Igreja ensina isso em linguagem simples, que o unigênito é essencialmente Deus, o próprio Deus da essência do próprio Deus. Como pode alguém se opor às suas decisões para derrubar a opinião pré-concebida? Então, um exemplo aí de usar a autoridade da Igreja. Tem a Igreja o cânon do Novo Testamento. Vou deixar nos comentários aí um vídeo que fiz sobre o cânon das Escrituras, né? Comentando o livro do Rafael Rodrigues em defesa dos deuterocanônicos. Aí tem um pouco da história da formação do cânon da Igreja. Aqui se trata brevemente, né? Aqui, ó, o Papa Damaso e o Concílio de Roma no século IV. 800. Concílio de Roma, vamos ver o decreto, né, o que foi escrito pelo concílio. Assim também foi dito, agora, de fato, devemos tratar das Escrituras divinas, o que a Igreja Católica Universal aceita e o que ela rejeita. Enfim, a autoridade, então, quanto aos livros canônicos. Autoridade magisterial e sucessão apostólica, não entrarei em detalhes aqui, né? Os padres previram que a tradição da Igreja, bem como suas escrituras, seriam mal compreendidas e mal interpretadas. Segundo os padres, somente a Igreja, por meio de sua sucessão autêntica desde os apóstolos, possui autoridade docente para interpretar e transmitir o depósito da fé em plenitude e sem erro. Então, vai mostrar aqui trechos falando da sucessão apostólica, né? Falar do episcopado aí, né? Falar sobre esta rocha edificarei minha igreja, né? Falar da fé de Pedro, né? Dos papas aí, né? Esse tipo de coisa. Autoridade magisterial e os concílios, falar que os concílios tiveram uma grande importância. Os concílios não citaram muito as escrituras, né? Você pega até o de Nicéia ali, até porque os arianos se valiam das escrituras e eles tinham outra interpretação, né? Então se apelou muito à autoridade da Igreja mesmo e à tradição, né? É claro, uma outra citação da Bíblia tem, né? Mas o concílio era entendido como uma autoridade em si mesmo, né? Autoridade magisterial e sede de Roma. O bispo Gaudêncio diz, só uma citaçãozinha, que tem várias aqui, né? O novo bispo não seja estabelecido em sua sé, a menos que o bispo de Roma julgue e profira uma decisão quanto a isso. Então, falando que o bispo de Roma podia... para sagrar um bispo tinha que ter autorização do bispo de Roma, né? Tinha que estar em comunhão com ele, né? Então, esse tipo de coisa passava pelo bispo, pelo bispo de Roma que conhecemos como Papa, né, que é um bispo bastante singular. Aí tem várias citações nesse sentido aqui, né? Aí tem uma citação de Octávio de Mileto. Não vou citar para a gente já ir a promessa eu só vou citar um trecho rapidinho. De modo que aquele que estabelecer uma segunda cátedra contra esta única já é um cismático e um pecador. Então, se a pessoa fosse contrária à sé romana, era um pecador, cismático, enfim, tudo de ruim. Vai terminar o capítulo aqui, além da nossa promessa aí, com São Vicente de Lérins, quod ubique, quod sempre, quod ab omnibus. Então, o famoso livro do comunitório falando da tradição
seguida em todo lugar, sempre, por todos. Isso é a regra de fé, né? Ele também tem citações aí sobre essa questão aí, né? Bom, então, meus caros, pedi para vocês adquirirem aí, veja o link na descrição, comentaram as 15 orações de Santa Brígida, da editora Assunta. Ajude a nossa editora. Nossa Senhora de La Salete, outros fatos extraordinários, São João Bosco. Adquira aí na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, rezem por mim. Vamos então aqui, né? Resumo, vai para a parte final. Começa aqui com uma citação do São Newman, agora doutor da igreja, foi canonizado e virou santo, era um ex-anglicano que virou católico. Tem o trecho inteiro falando da história, né? Falando que naqueles dias, né, ele foi do final do século XIX ali, né? Mais ou menos, aproximadamente. Não sei se ele chegou ao século XX. Ele já é da era das fotos já. Eu não sei se ele chegou no século XX. Tinha que ter conferido isso. Fala que o cristianismo ali na época dele já não era mais histórico. Virou um cristianismo da Bíblia apenas. Os protestantes no início tinham esse discurso, né, de que eles defendiam os santos padres, não sei o que lá, mas isso foi se diluindo com o tempo, né, porque foram pesquisando mais e viram que não dava certo. E ele diz a famosa frase, né, mergulhar na história, deixar de ser protestante. Mas será que os historiadores protestantes concordam com isso? É o que vamos ver agora. Aqui o Robert Preus, pelo que eu pesquisei dele, é um luterano, até bem tradicional dentro do seu ramo, é um historiador bem renomado de sua área. Vamos ler aqui, né? Vou comentando um pouco da autoridade desses autores depois, né? Enquanto isso, outra posição estava começando a tomar forma e se tornar articulada, junto com o compromisso com as Escrituras como a norma de toda a doutrina, uma nova e clara convicção sobre a autoridade da tradição oral começou a se desenvolver. Esta tradição oral, transmitida de geração em geração e remontando aos apóstolos diretamente a Cristo, de forma alguma entrava em conflito com as Escrituras. Ela ajudou a Igreja na interpretação das Escrituras, particularmente resumindo a fé cristã, e assim protegendo os cristãos contra as aberrações dos gnósticos e outros hereges. Assim, para todos os fins práticos, temos na virada do terceiro século uma espécie de fonte dupla da doutrina de autoridade na igreja. Não, deu até uma travada que eu acho que se esqueceu de uma preposição. Uma espécie de fonte dupla doutrina de autoridade na igreja. Fonte dupla doutrina. Engraçado que até destaquei aqui, mas só agora falando que eu notei, fica esquisito isso daí, né? Não sei se é por causa do inglês que ficou assim, né? Que às vezes eles vão sobrepondo as palavras, né? Mas enfim, né? Aqui está falando que é uma fonte dupla de doutrina aí, né? A tradição e a escritura. Vamos seguir adiante. Com o Novo Testamento e a regra de fé considerados eminentemente apostólicos. Assim, duas autoridades reveladoras, idênticas em conteúdo, complementaram-se e autenticaram-se mutuamente. Essa posição foi mantida em uma variedade de formas desde o século III até a época da Reforma, e continuou depois dessa época na Igreja Católica Romana. Então, admitindo aí, né, ao menos
pelo menos desde o terceiro século, que já havia a tradição na igreja, né? Agora vejamos a citação de J.N.D. Kelly, um autor anglicano muito prestigiado também, um historiador muito famoso e curiosamente citado pelos católicos aí, porque favorece a narrativa da Igreja de Deus, né? Em alguns aspectos ao menos. Ao longo de todo o período, as escrituras e as tradições foram classificadas como autoridades complementares, meios diferentes na forma, mas coincidentes no conteúdo. Perguntar o que é considerar superior ou mais definitivo é colocar a questão em termos enganosos e anacrônicos. Muito interessante essa passagem. Já falamos anteriormente nesse curso, nesse capítulo aí dos pais da igreja, a tradição não era muito, como posso dizer, né? Não era muito bem distinguida em seus vários níveis, né? Era tudo como se fosse uma só coisa, né? É a revelação de Deus. E não havia limites muito claros de onde terminava a escritura, onde começava a pregação oral, né? Então, ele até disse uma coisa muito interessante, né? Perguntar o que é considerado superior ou mais definitivo é colocar a questão em termos enganosos e anacrônicos. Ou seja, havia um entendimento de que havia uma plena comunhão entre tradição e escritura. Se a escritura era abundantemente suficiente em princípio, a tradição foi reconhecida como a pista mais segura para sua interpretação, pois na tradição a igreja reteve um legado dos apóstolos embutido em todos os órgãos de sua vida institucional, uma compreensão infalível do real significado da revelação de que tanto a escritura como a tradição deram testemunho. Vamos passar para o Philip Schaff, um autor reformado, ou seja, mais da linha ligada ao calvinismo presbiteriano. Esse daí talvez seja o maior historiador protestante aí de todos, né? Um dos mais citados assim, né? Quando eu vejo protestantes trocando livros recomendados aí, né? Lista bibliográfica, o Philip Schaff está sempre presente e muito citado pelos católicos devido à sua autoridade como protestante. Pesquisei um pouco aí em Google, ChatGPT, né? Só para ver o perfil dele, né? Considerado bastante tradicional na sua, enfim, né? Na sua perspectiva presbiteriana, né? Mas também irênico, né? Irenismo vem de paz em grego, né? Irene significa paz em grego. Irenismo em religião é tentar pacificar vários grupos, né? Tentar ter uma política de boa vizinhança aí, né? Seria uma forma mais agressiva de ecumenismo aí, por assim dizer, né? Teoricamente, né? E que mais? Eu acho que ele não é um autor que favorece tanto assim o catolicismo como o J.N.D. Kelly. Ele tem uma perspectiva mais, enfim, né, reformada ali, né? Mas, como disse, muito citado até por católicos como na questão do debate, né? Debatendo com protestantes, porque é uma autoridade muito aceita por eles. Vejamos então sua citação. A visão da igreja a respeito das fontes da teologia cristã e da regra de fé e prática permanece como era no período anterior, exceto que mais desenvolvida em alguns pontos. As divinas escrituras do Antigo e do Novo Testamento em oposição aos escritos humanos, e a tradição oral ou fé viva da Igreja Católica desde os apóstolos, em oposição às opiniões variadas das seitas heréticas, todas juntas formam a única fonte infalível
e regra de fé. Então note-se o seguinte, muitos autores protestantes, até reformados, né, usam católico, mas não no sentido católico romano, né? Eles, porque o católico significa aceitar o todo, né? Então eles se autodenominam católicos como se fossem a ortodoxia do cristianismo. Contudo, o trecho aqui, né, fala tradição oral, fé viva da Igreja Católica desde os apóstolos em oposição às virtudes variadas das seitas heréticas, todas juntam, formam única fonte infalível e regra de fé. Então a tradição era muito unida à Sagrada Escritura. Ambos são veículos da mesma substância, a revelação salvadora de Deus em Cristo. Com essa diferença de forma e ofício, a tradição da Igreja determina o cânon, fornece a chave para a verdadeira interpretação das Escrituras e as protege contra o abuso herético. Olha, eu não li os livros desses autores aí, não posso falar mais aprofundadamente, mas existem protestantes que reconhecem sim que a igreja foi importante para delimitar o cânon. Acho que até era a posição de Lutero, né? Então tem a doutrina que por acaso a igreja foi útil até determinar o cânon e depois não é mais, sabe-se lá por quê. E também a doutrina de que o cânon é auto-identificável por iluminação do Espírito Santo. Agora vamos para Karl Volz, é a primeira vez que eu ouço falar desse autor, né, lendo esse livro, né? Claro, eu já li esse livro, esse capítulo algumas vezes aqui para a gente poder discutir aqui no canal, né? Karl Volz, até pegar a cola aqui, acho que era um autor luterano, salvo engano. Acho que um autor menos conhecido aí, né? É luterano, historiador. Não tem muitos detalhes aí, né? Vamos lá então. No século IV e V, o princípio da Bíblia como norma primária e autoridade da Igreja estava bem estabelecido e ainda existia um corpo de tradição fora da Bíblia igualmente autoritativo, porque era considerado apostólico e harmônico com as Escrituras. O principal critério de ortodoxia na Igreja Antiga era o de apostolicidade. Vejam bem conforme refletido na liturgia apostólica, na sucessão apostólica, no testemunho apostólico, no Novo Testamento e no credo dos apóstolos. Então, é o seguinte, né? O que podemos pensar desse trecho aqui? Então, muitos protestantes reconhecem que até durante a revelação, né, lemos nesse curso aí uma passagem de James White, um autor americano moderno, né, apologista protestante, assumindo que o sola escritura não era o regime durante a tradição, durante a revelação, durante a vida de Jesus e dos apóstolos, que a tradição era autoritativa, infalível. E a Bíblia, né, era de difícil acesso. Naquela época o cânon não estava bem delimitado. Então o recurso nos primeiros séculos era de apelo à tradição, né? Isso daí era bem reconhecido. E parece-me que o autor tentou estabelecer um ponto de inflexão, um ponto de virada. No século IV e V, o princípio da Bíblia como norma primária e autoridade na igreja estava bem estabelecido. Bom, nós discordamos disso daí, né? Vamos até ler mais citações depois de autores até um pouco... Então, no século IV e V aí, né, ele acha que é um ponto de inflexão. Vamos ver mais autores aqui para frente, né, dos Santos Padres. Na verdade, se estabeleceu mais claramente o papado, né?
É até bem estranho falar isso, né? Depois de Leão Magno, São Gregório Magno aí, né? Ficou muito clara a figura do papado aí, né? Claro, por ter o cânon estabelecido também começaram a aumentar as citações bíblicas, né? Mas também havia muito recurso a concílios, né? Aumentou um pouco de tudo porque aumentou o volume de padres e de escritos, né? Mas enfim, né? Ele diz aqui, o principal critério de ortodoxia na igreja antiga era o de apostolicidade. E claro, né, tem outros autores protestantes que vão levantar a hipótese de que havia o solo escritura na igreja primitiva e aos poucos a tradição entrou e foi corrompendo tudo, né? E não faz sentido essa narrativa pelo que falamos, né? A Bíblia não era amplamente difundida, o cânon não estava bem estabelecido. Muitos protestantes admitem, né, como eu disse, a tradição como infalível na vida dos apóstolos. Vamos para o Maurice Willis. Esse daqui é um anglicano, é um padre anglicano, né? Esse daqui é o mais moderno dos autores aqui, não pesquisei muito, aí tem uma doutrina um tanto quanto estranha quanto a milagres, né? Eu acho que a maioria desses autores mencionados aqui são até de tendência mais conservadora, mas colocou um autor mais moderno aqui, possivelmente para pegar um pouco de tudo, né? Autores protestantes, historiadores protestantes de várias abordagens, né? Temos um reformado aqui, temos luteranos, temos anglicanos, então um leque bem servido aí de opções. Maurice Willis. A escritura, é verdade, às vezes era tratada como um conjunto de declarações proposicionais, a partir das quais a verdade poderia ser lida por um processo de lógica dedutiva. Mas a escritura nunca foi o único tribunal de apelação. Até repetir aqui. Mas a Escritura nunca foi o único tribunal de apelação. A tradição viva da Igreja incluía não apenas os fatos históricos registrados nas Escrituras, mas também a experiência contínua e contemporânea dos cristãos, o que todos conhecem como tradição. Estão falando aí, né? A tradição viva da igreja não incluía apenas os fatos históricos registrados nas escrituras, mas também a experiência contínua e contemporânea dos cristãos. Agora o Yaroslav Pelikan, é um nome eslavo aí, né? Acho que em inglês seria Jaroslav, mas eu acho que é mais natural Yaroslav Pelikan. Esse é outro que compete aí para ser o maior historiador de protestantes de todos os tempos. Para o azar dos protestantes, eu vi aqui 8 anos antes de morrer, ele virou ortodoxo. Para vocês verem, né, um dos maiores historiadores protestantes pulou fora desse barco. E era um autor, apesar de ter virado ortodoxo, tinha boa relação com o Papa São João Paulo II na época, né? Então mantinha boas relações com a Igreja Católica. E o Pelikan, muita autoridade acadêmica, né? Então não são autores secundários aí na história do protestantismo, são autores de muito peso e autoridade. Vejamos, claramente, é um anacronismo sobrepor as discussões das categorias do século II e III, derivadas das controvérsias sobre as relações da escritura e da tradição no século XVI, pois na igreja pré-niceno não havia noção de sola escritura, mas também não havia uma doutrina de sola traditio, que não prejudica em nada os católicos, pois temos um tripé, tradição, escritura e magistério.
O magistério muitas vezes é interpretado e chamado de tradição, né? E depende do contexto, né? Mas hoje em dia gostamos de falar do tripé. Voltando, o termo regra de fé ou regra de verdade nem sempre se referia a tais credos e confissões, e parece às vezes significar a tradição, às vezes as escrituras, às vezes a mensagem do Evangelho. 1971, esse livro, então, ele ainda era protestante, mas ele não, constrangido pela verdade, teve que pular fora do barco e conseguiu progredir, né? Virou ortodoxo, melhor que ser protestante, mais próximo da verdade. É claro, né? Triste que não tenha virado católico, mas foi um progresso, né? E aqui já dizia, né? Na igreja pré-niceno não havia noção de sola escritura. Na igreja pré-niceno não havia noção de sola escritura. E aqui o nosso autor termina, Vicente de Lérins. Portanto, necessário que a interpretação da escritura divina seja regida de acordo com o único padrão de crença da igreja. Então, oficialmente acabou o livro aqui, depois são apêndices, são mais de 100 páginas de apêndices, é mais de 100, ou quase 100, né? Vai ter mais citações de santos padres depois, né? Então o que a gente depreende de tudo isso daí, né? É que muitos historiadores protestantes reconhecem que não havia somente a escritura nos primeiros séculos, né? É uma coisa que se estabeleceu depois. Eu não sei o que esses autores em específico defendem, né? Mas conhecendo alguns protestantes, eles vão argumentar que a tradição valia no início, né? Por causa da proximidade dos apóstolos, enfim, né? Da igreja primitiva. E depois que a escritura se estabeleceu, né? O cânon ficou mais claro, passou a ter mais distribuição, e a tradição oral se diluiu, se perdeu com acréscimos, né? Devemos ficar com a escritura por ser mais segura. Creio que essa é a tese de muitos protestantes, é assim que eles vão tentar argumentar. Mas, por outro lado, há muitos que defendem que o sola escritura não é uma noção dos primeiros séculos, né? Então, o protestante que quiser sustentar o sola escritura não poderá contar com o testemunho dos santos padres. Amém? Muito obrigado a todos, compartilhem o vídeo, rezem por mim, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.